Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 73. Hoje eu vou iniciar uma minissérie. Vai nos acompanhar hoje, quarta, amanhã, quinta e na sexta-feira, se assim Deus permitir. Sábado, como os irmãos já sabem, nós não teremos encontro. E no domingo eu pretendo iniciar uma nova série, se assim também Deus nos permitir. Mas nesses 3 dias, hoje e amanhã aqui, sexta-feira no Alto das Pombas, eu gostaria de conversar com vocês acerca desse assunto que o Salmo 73 trata, e também tem muitas outras passagens da Bíblia, como nós vamos perceber, tratam desse assunto, a aparente prosperidade do ímpio. E por isso que eu intitulei a série de A Aparente Prosperidade do Ímpio, porque é uma prosperidade aparente. E esse assunto é extremamente atual. Hoje nós estamos vivendo uma época de eleição, onde, mais uma vez no nosso país, nós vamos assistir essa verdade se cumprir. Por mais que se troquem as cores das bandeiras partidárias, nós sabemos que aqueles que ascendem ao poder fazem parte de uma mesma categoria de pessoas, por assim dizer, que são pessoas ímpias. Desde já, irmãos, é importante que a gente faça uma pequena divisão antes da gente entrar no assunto. Quem é o ímpio e quem é o justo? Os dois pecam. O justo não é perfeito, o justo ele tropeça, o justo ele falha, mas a Bíblia diz que o justo é aquele que obedece a Deus. É aquele que na sua falibilidade, que na sua vulnerabilidade, ele quer obedecer a Deus, uma vez que o seu coração foi trocado pelo próprio Deus. Então, como já dizia um pregador do passado, o justo ele pode até cair na lama, mas ele não vai sentir prazer em rolar nela. Então esse é o justo. É aquele que diante de um mundo que vive de costas para Deus, ele busca se submeter cada vez mais a Deus e muitas vezes esmurrando o seu próprio corpo. O ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é todo o resto. O ímpio ele pode se disfarçar de religioso a ateu. Desses dois extremos, tudo é ímpio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque um ministro de justiça, uma pessoa que aparentemente, aos nossos olhos, talvez seja a pessoa mais correta do mundo, pode ser um ímpio. Pois foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou em 2 Coríntios, que não é de se admirar que os ministros de Satanás se disfarcem, se transfigurem em ministro de justiça, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, o que marca a vida do justo é um desejo incontrolável de obedecer a Deus. E preste atenção nessa palavra incontrolável, porque muitas vezes o justo, ele até pensa como aqui Asaf, que talvez seja um bom negócio desobedecer a Deus. Mas a força que opera dentro dele, da parte de Deus, é mais forte que a sua própria força. A fé que Deus colocou naqueles que são seus é maior do que a incredulidade deles. Então, para que nós possamos entrar nesse assunto, é importante a gente trazer alguns conceitos. Então, já delimitamos aquilo que é o ímpio e aquilo que é o justo. Em segundo lugar, é importante a gente entender o que é prosperidade. Então, do ponto de vista bíblico, prosperidade significa uma boa jornada. Mas do ponto de vista daquilo que nós vemos, do ponto de vista do vocabulário mundial, prosperidade significa uma pessoa que tem uma vida cheia de recursos. Recursos materiais, recursos na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Então, a prosperidade, segundo o mundo, é o fato de você estar em um patamar de superioridade aos demais. Isso seria o próspero, aquele que tem mais do que os outros.
aquele que tem mais do que efetivamente necessita. Então essa é a figura da prosperidade do mundo. Então, diante desses dois conceitos, que são elementares para que a gente possa fazer o estudo que a gente se propõe, nós vamos hoje ter esse nosso primeiro capítulo da série, por assim dizer, a aparente prosperidade dos ímpios, e hoje o nosso texto de estudo vai ser o Salmo 73. Se Deus permitir, nós vamos estudar o Salmo, eu até já anotei aqui, o Salmo 37 amanhã, e se Deus permitir, sexta-feira nós vamos ver Apocalipse 13. Todos esses 3 textos, eles trazem consigo essa verdade, né? Pastor, o que Apocalipse 13 tem a ver? Pergunte ao irmão José que está estudando o Apocalipse, ele vai lhe dizer. Mas Apocalipse 13 vai mostrar o surgimento do falso profeta e o surgimento do anticristo. E a gente vai perceber que o mundo, irmãos, se você de fato acredita que Jesus está voltando, você sabe que antes de Jesus voltar, o anticristo tem que aparecer. Você também sabe que é necessário que venha a grande apostasia. Então, não devemos nos admirar com o cenário religioso do nosso país e do mundo. Cada vez mais, o homem vai se tornar aparentemente religioso, mas ao mesmo tempo contrário às verdades eternas de Deus. É isso que eu e você já sabemos que vai acontecer no futuro, bem próximo, e que já está, de maneira inicial, acontecendo no nosso presente atual. Então, aqui no Salmo 73, vamos começar agora o estudo desse Salmo que tem tanto a nos ensinar. O Salmo 73 é um salmo escrito por um homem de Deus chamado Asaf, por isso que é muitas vezes conhecido como Salmo de Asaf. Asaf era um servo do Senhor, que servia a Deus todos os dias da sua vida, mas que em um determinado momento da sua vida, ele olhou para a vida dos ímpios, ou seja, ele tirou o foco de onde deveria estar. O foco do crente deve estar sempre em Cristo e não na vida do ímpio. Então, ele teve um grande problema, onde, se não fosse a graça soberana de Deus, Asaf seria contado como um apóstolo. Mas a graça, como eu disse a vocês, é poderosa para completar aquilo que o próprio Deus, pela graça, já iniciou na vida daqueles que são seus. Então, aqui já no versículo 1, a gente pode ver que Asaf, ele está aqui descrevendo não uma experiência que ele está tendo, mas uma experiência que ele teve. E que foi tão forte na sua vida, que ele achou importante registrar isso para os seus irmãos que viriam depois, eu e você. E Deus achou isso tão oportuno que fez com que estivesse aqui na Bíblia, para que eu e você pudéssemos estudar isso. Então, Asaf não escreve esse salmo durante o seu sofrimento, mas depois de tudo que ele passou, aí ele escreve o salmo. Daí o salmo já começar com essa afirmação para nós tão gloriosa e tão necessária nos dias em que somos atribulados. Versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel. Israel, irmãos, entenda que não é aquele país que fica lá no Oriente Médio. Israel aqui é o Israel de Deus, é o povo escolhido de Deus, desde Abel até o último santo a ser salvo. Esse é o Israel de Deus, como o Novo Testamento já nos ensina. Nós sabemos que esse nome Israel foi dado pela primeira vez a quem? A Jacó. Então aqui o Israel de Deus é aquele que Deus transformou. Nós éramos como Jacó. Nós éramos, o nome Jacó significa suplantador. Nós éramos como Jacó, mas ao nos abraçar a Deus em uma espécie de luta santa, fomos transformados no Israel de Deus. Então aqui ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com aqueles que são seus e que Ele é deles. Há um relacionamento de Deus com o seu povo e do povo de Deus para com o seu Deus. Para com os de coração limpo
E perceba que você ter o coração limpo é algo que tem que acontecer da parte do próprio Deus. Eu e você não temos a capacidade de limpar os nossos próprios corações, mas podemos e devemos pedir que Deus o faça. Limpa, Senhor, o meu coração, para que eu possa enxergar o Senhor com mais clareza, pois somente os limpos de coração verão a Deus. Então aqui ele diz, Deus é bom para com o seu povo. E qual é a marca do povo de Deus aqui no Salmo 73? A pureza de coração. A pureza de coração aqui nesse sentido revela uma sinceridade. O povo de Deus é sincero. Eu já disse a vocês algumas vezes que existe uma maldição para aqueles que se queixam de Deus. Os murmuradores, eles são por si só amaldiçoados, porque a murmuração é um pecado enorme que suscita a ira de Deus. Mas há uma diferença entre falar de Deus, ou seja, se queixar do que Deus está fazendo na nossa vida, e se queixar para Deus. Todo aquele homem de oração, todo aquele ser de oração, homem e mulher, todo aquele que de fato é um servo de Deus, ele inevitavelmente, em muitos momentos, vai se ver se queixando com Deus, e não tem problema nenhum. O problema é se queixar de Deus, mas se queixar com Deus é inclusive o que o próprio Senhor nos ensina por meio do apóstolo Paulo. Vimos aqui recentemente em Filipenses. Se alguém está ansioso, apresente a sua ansiedade diante de Deus, e Ele então trará paz ao seu coração e à sua mente. Então, se queixar para Deus, não tem problema. É inclusive um direcionamento para que nós possamos receber da paz de Deus. Mas se queixar de Deus, revela incredulidade, insubmissão e desobediência. Então aqui no versículo 2 ele diz, quanto a mim, porém... Olha, eu acho tão lindo, irmãos, porque Asaf, ele não tem vergonha de revelar o seu pecado. Nós vivemos numa época onde os crentes, os ditos evangélicos, eles são as pessoas mais dissimuladas da presente era. Então, uma pessoa que não é evangélico, ele talvez seja mais sincero na sua falta de fé do que o evangélico. O evangélico moderno é a pessoa mais dissimulada que existe no mundo. Ele diz que tem uma fé com Deus que ele nem conhece. Por exemplo, uma pessoa que você vê subindo sexta-feira no monte de noite para supostamente falar com Deus em uma intimidade que vem por meio de uma língua que ninguém entende, de rituais que parecem mais de bruxaria do que evangélicos, essa pessoa não conhece a Deus. Mas ela vai descer daquele monte tendo uma ideia e disseminando essa ideia que ela é a pessoa que tem mais intimidade com Deus que ela conhece. Por outro lado, nós também temos os reformados do nosso país, da nossa geração, que escrevem livros e livros acerca de assuntos que supostamente são bíblicos, e do alto da sua erudição, eles se acham os maiores conhecedores de Deus da atualidade, e eles sequer conhecem a Deus, porque se conhecessem a Deus, eles conheceriam a Cristo, o Filho de Deus, e o seguiriam. Jesus diz, só conhece o Pai quem conhece o Filho, e quem o Filho quiser revelar. Então, quando você vê esses eruditos atuais, eu acho que... Amém, graças a Deus. É a caixa. Tem que falhar, né, irmão? Você sabe que comigo, se ela não falhar, quer dizer que o culto não está sendo bíblico. Então, no alto da sua erudição, esses homens acreditam ter uma comunhão com Deus que eles sequer conheceram. Porque conhecer a Deus, segundo esses próprios eruditos sábios, significa manter um relacionamento íntimo com Ele. Isso eles nunca tiveram. Porque isso não se adquire por meio de livros. Isso se adquire por meio de uma vida santa. Então aqui, Asaf era um homem de Deus. E como homem de Deus, ele era alvo prioritário das trevas. Eu quero que
você entenda que se você é um crente genuíno, você faz parte de um pequeno grupo dessa geração de 7 bilhões de seres humanos. Você é um pequeno grupo. E no momento da sua regeneração, no momento em que os seus passos de conversão ficaram cada vez mais claros nessa terra, foi colocado um alvo nas suas costas, pelo próprio Satanás. E você se tornou prioridade para as forças das trevas. A prioridade das forças das trevas não é tripudiar em relação àqueles que estão caídos, mas derrubar aqueles que estão em pé. Então aqui Asaf era um desses. Ele era um homem de Deus, ele servia a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Mas Asaf, ele foi tentado e ele quase tropeçou. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai, não nos deixei cair em tentação, porque a tentação virá. E a tentação virá a gosto do freguês. Porque aquilo que tenta José, nem sempre vai ser o que me tenta. Aquilo que tenta João, nem sempre vai ser aquilo que tenta Aquino. A tentação, ela virá de acordo com que o próprio inimigo já percebeu que você gosta. Então Asaf aqui, ele está passando pela tempestade da tentação na vida de um crente fiel. Quanto a mim, porém, quase meus pés resvalaram. A ideia de resvalar é a ideia de você bater em algo e tropeçar. É quando você está andando e bate em uma pedra e cai. Então os pés dele resvalou, os pés resvalaram. E ele diz aqui: pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele diz: eu só não apostatei por isso aqui, ó. Esse é você e eu. A gente só não apostatou por isso aqui, ó. Porque já aconteceram coisas na nossa vida em que eu e você já tivemos vontade de abandonar a fé. E se você não tem sinceridade para admitir isso, provavelmente talvez você nem seja regenerado. Acontecem coisas na vida do cristão aonde ele se questiona: Senhor, será que eu fiz a escolha certa, Senhor, de seguir? O cristão, ele passa por esses momentos sombrios. Os momentos mais sombrios da nossa vida, normalmente, irmãos, nós passamos sozinhos. É a gente, na nossa mente, tendo que lidar com as astutas ciladas que o diabo armou enquanto nós estávamos dormindo. Na nossa falta de diligência, na nossa falta de vigilância, o inimigo armou um laço e a gente só não caiu ainda porque Deus não permitiu. Mas cuidado, nós vimos ontem pela vida do irmão José como talvez Deus permita que alguns caiam e quebrem a cara para entender como é importante vigiar e orar sem cessar. Aqui o salmista, ele passou por esse momento e ele diz aqui, olha que coisa escandalosa, irmãos. Ele não tem vergonha de admitir isso. Talvez eu e você estejamos passando por isso, mas a gente nunca diria, porque a gente é religioso demais para admitir essa verdade. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não é isso que a gente vê, irmãos? Você olha para o STF, que se aposentou um ministro recentemente, a Suprema Corte do nosso país, são 11 ministros, para que não haja empate em nenhum julgamento, e lá aqueles 11 ministros eu posso te garantir que nenhum deles é justo, porque senão não estaria lá. Só para você ter uma ideia, para você ser ministro do STF, você tem que ser indicado por um presidente e sabatinado pelos senadores. Olha para isso. Você tem que ter o apoio desses dois grupos para ser ministro do STF. Toda a nossa república federativa já é feita
uma forma que ou você se corrompe com o sistema, ou você nunca vai entrar nele. Então, nós estamos vendo agora as eleições. Um monte de gente passou aqui no domingo pedindo voto, dizendo que vai fazer e acontecer, que Salvador vai mudar. A gente ouviu a mesma coisa 4 anos atrás, não foi? E vai continuar ouvindo, irmãos, até a volta de Jesus, porque os políticos vão continuar assim. E não se enganem, se você for na Bíblia, os políticos sempre foram assim. Olhe para os reis de Israel, como é que eles eram? Os seus conselheiros. O próprio filho de Salomão, Roboão, teve uma revolta na sua época porque ele não quis diminuir os impostos altos que o seu pai tinha colocado para sustentar a sua vida de luxúria. Então aqui a gente vai ver, irmãos, a gente olha para a vida dos ímpios, dos arrogantes. Você liga a televisão, você compra a revista Caras. Meu filho, quem compra a revista Caras é porque não quer nada com Deus. E você vai ver a prosperidade dos ímpios. Você chega, irmãos, em um ambiente com um supermercado e você vê como o ímpio chega no supermercado. Ele não olha nem o preço, ele vai botando no carro. Como é o crente? Ele olha no sabão, tem lá 10 tipos de sabão em pó, qual é o mais barato? É assim mesmo. Aí bota no carro. O ímpio não, meu filho, o ímpio leva omo para casa. Não tem esse negócio de mais barato, não. É o referência. O ímpio é assim, meu filho, não tem brincadeira com ele, não. Minha carne, você quer que carne? Você é o pobre, meu filho, nem perto da carne a gente passa. Que é porque pode pagar só para sentir o cheiro. Como é que o crente faz? O crente vai aonde? Naquele lugar que está vendendo a cartela do ovo. E ainda procura mais barata. Porque tem lugar que a cartela do ovo está R$15, é absurdo. Tem lugar que você acha de 10. É isso aí que o justo compra, né? Então o ímpio é assim, irmãos. Olha para a vida do ímpio. O ímpio é arrogante. Sabe? O ímpio, quando ele dirige na rua, a rua é dele. Ele estaciona pegando 2 vagas. E ai de vocês falar alguma coisa. O ímpio, ele não te dá bom dia, boa tarde, nem boa noite. Isso é a figura do ímpio hoje. E ainda continua sendo assim. E não se engane, irmãos, ímpio não tem nada a ver com quantidade de dinheiro, porque a gente vai para o Alto das Pombas, tem pessoas lá que não têm uma condição financeira assim tão boa e tratam você mal do mesmo jeito. Vai estacionar na porta da casa dessa pessoa para você ver. Vá, você vê. E você vai lá, meu filho, de domingo a domingo, tá lá bebendo cerveja, botando música imoral e se divertindo. Rapaz, que porra é isso? Mas você tem inveja desse povo, irmão? É sério. Prosperidade dos perversos. Porque a gente não está olhando pela forma certa, como ele está dizendo. E aí, olha como ele, quando ele estava aqui, é Asaf mostrando o seu coração enganado. Asaf tinha perdido a capacidade de discernir o bom do mal aqui. É como, por exemplo, uma pessoa que pega Covid, uma das características é porque a pessoa perde a capacidade do paladar, não é assim? E alguns o olfato, né? Não consegue sentir mais o cheiro das coisas e às vezes não consegue sentir o gosto do alimento. Então isso é um cristão que está em trevas. Pode acontecer? Claro que pode. Satanás está ao derredor, irmão. Se você não vigiar e não orar sem cessar, você vai cair. Davi caiu. Pedro caiu, ficou em trevas quando ele nega Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim. Os exemplos na Bíblia são claros a respeito de cristãos genuínos que tropeçaram e sofreram as consequências dos seus atos. Então no versículo 4, para eles não há preocupações, pelo menos é o que a gente acha, pelo menos é o que a gente pensa. Pois a Bíblia diz que o justo e o ímpio, eles passam pelas mesmas coisas. Do ponto de vista
daquilo que os olhos podem ver. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e médio. A ideia aqui é que ele é bronzeado. Porque desde aquela época, a pessoa quando estava muito branca assim, significava que a pessoa estava com doença, né? Uma anemia, a pessoa fica branca, pálida, né? Então aqui ele diz aqui, olha, o corpo do ímpio é sadio e bronzeado. Olha isso. O ímpio já pega o solzinho, meu filho, fica na cor do verão. Não pega doença. Para os ímpios não tem seguro de Covid não, meu filho. Covid já acabou. Se você ainda acha que tem Covid, vá nos lugares onde tem bares na nossa cidade, na sexta, no sábado, para você ver se não está lotado. Ninguém está usando máscara, não estão respeitando nenhuma norma sanitária, parece que acabou. E daí assim, o gente já pensou, não pega Covid não. Parece que Covid só pega na igreja. Que negócio é esse? O ímpio é assim. Ele está nem aí, irmãos. Ele é ímpio. Ele acha que pode tudo e que não vai dar em nada. Não é assim que eles pensam? Versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais. Ô irmão, o crente, hein? O crente até para fritar um ovo é difícil. O crente vai lavar uma roupa, a máquina quebra. Quem tem máquina? Se não tiver máquina, meu filho, o sabão em pó acaba. Aí o crente termina de lavar a roupa com o sabão que toma banho. Oh, Jesus! Acabou o sabão em pó, meu filho. Vai aqui nesse daqui mesmo, aqui, ó. O bar. É crente, meu filho. Tudo é canseira. Paz pra gente é tudo dificuldade, né? Você vai pegar um ônibus para ir para a igreja, o motorista passa 300 km por hora ou não passa, o ônibus é assaltado. Meu filho, você vai pegar um ônibus para ir para o carnaval, até o motorista, meu filho, está pulando no som do carnaval. Ah, você vai para o carnaval? Rapaz, daqui a pouco eu estou lá, deixa eu entregar esse ônibus aqui, eu vou encontrar com você lá. Toma seu amigo no carnaval. Agora diga que você vai para a igreja. A cara do demônio. Ele cobra passagem 2 vezes a você. Você falou, já lhe paguei. Pagou não. Tá de ladrão? É assim, meu filho. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. A gente vive num mundo, irmãos, onde parece que é o mais valente que manda. Parece que é aquele que grita mais alto, que está certo. E nós como cristãos somos tentados a nos tornarmos tão maus quanto perversos. Não podemos deixar que isso aconteça, irmãos, porque se isso acontecer, Satanás já ganhou. É uma frase que muitos dizem que é de Agostinho. Ele diz, olha, quando um perverso lhe fizer uma perversidade, perdoe-lhes para que não sejam 2 perversos. Então, quando alguém lhe faz o mal, ou você perdoa, ou você vai se tornar igual ou pior do que ele. Não partilham das canseiras, não são afligidos como os outros homens. Irmãos, ímpio tem problema no casamento? Claro que não. Quando tem problema, o que ele faz? Separa. Gente, ímpio não tem problema no casamento, quem tem problema no casamento é crente. E disse até a morte separe. Imagine, há um problema. Aí vai para o pastor bíblico e diz, pastor, eu estou com problema no meu casamento. E aí se o pastor for crente, se for se aconselhar com o irmão José vai dizer, meu filho, você tem que perdoar e tem que amar. Opa, é mesmo? Não tem nenhuma brechinha aí desses 66 livros, não? Não, meu filho, aqui não é o Código Civil e o Código Penal que você pega procurando brechinha, não. Aqui é para você tapar as brechas. Então o ímpio não tem problema, você vai conversar com a pessoa está na maior alegria, porque acabou de se casar com uma mulher ou com um homem, porque isso não tem mais diferença, que é mais novo do que o filho da pessoa. Eu conheço vários casos assim. Não é um nem 2 não, meu filho, é um monte. Você vai conversar com a pessoa e diz assim, eu mesmo já fiz alguns gafes, né? Já passei por algumas vergonhas, a pessoa vai me apresentar e diz, você é o filho, não é meu esposo. Ô rapaz, me perdoe. É sua filha, não, é minha
esposa. Oh, também. Tá bom, tá certo. Essa é a figura do ímpio. Não tem problema com isso, meu filho. Não partilham das canseiras dos mortais. Olha, irmãos, uma das coisas que mais cansa a gente é o quê? Relacionamento. Você manter um relacionamento com alguém é cansativo. Um pai ser um bom pai é cansativo. Um filho ser um filho que honra um pai é cansativo. Você ser um cônjuge bíblico é cansativo. Você ser um funcionário bíblico é cansativo. Porque provavelmente você vai ter que trabalhar por 2 ou por 3 que não querem nada no trabalho. Se você é um patrão bíblico é cansativo. E você tem uma forte probabilidade de quase falir e viver na corda bamba, se você for uma pessoa correta. É cansativo. Mas os ímpios não são afligidos com essas coisas. Para que pagar imposto? Tem os corretos para pagar. Para quê? Eu fico olhando, meu irmão, no meu prédio. Eu já moro no meu prédio já há muito tempo. Antes da minha conversão, eu construí alguns bens. Depois da minha conversão, só ficou a casa. Graças a Deus. E eu passei por algumas adversidades. Ainda passo, mas passei por adversidades muito fortes, onde eu fiquei sem condição de pagar até o condomínio. No espaço de 1 ano e pouco, eles ajuizaram 2 ações de cobrança contra mim. Lá no meu prédio tem gente que está devendo condomínio há muito mais tempo que eu, nunca recebeu nenhuma ação, nenhum negócio de cobrança. E quando a pessoa vai cobrar ele ainda trata mal a pessoa. É assim, meu filho. E mas você ser crente? Se você fosse ímpio. Então aqui você é tentado a se tornar como essas pessoas. Mas daqui a pouco a gente vai ver que não vale a pena. Daí a soberba que os cinge como um colar. Eles usam isso como um colar. Eles mostram isso. Para eles é uma beleza. Você xingar, gritar, ameaçar de que vai matar, vai fazer. Para os ímpios isso é prova de que, sabe, a vida deles é melhor que os demais. É como Lameque. Quer dizer que quem matar Caim sofrerá 7 vezes, pois quem fizer mal a Lameque sofrerá 70 vezes 7. Essa é a figura do ímpio. Já era assim naquela época, imagine agora que Jesus disse que a maldade se multiplicou. Os olhos saltam e a violência que os envolve como um manto. Olhe, eles se envolvem com violência. Eles resolvem tudo à base da violência. Se não da violência física, da violência emocional, da violência muitas vezes nas palavras. Versículo 7, os olhos saltam-lhes da gordura. A ideia de gordura, irmãos, era que a gordura da ideia daquilo que é mais nobre na carne. Então é isso, eles têm fartura. Essa é a figura aqui do Salmo. Do coração brotam-lhes fantasias. Eles têm tantos recursos que eles precisam criar novas formas de satisfazerem a sua própria luxúria. Coisa assustadora. O mundo é isso. Os ímpios inventando cada vez mais novas formas de impiedade, de imoralidade. Algum tempo atrás você falava a respeito do homossexualismo. Agora não é mais homossexualismo, agora até é negócio de gênero. Você não pode mais dizer que uma pessoa é homem ou mulher. Não, fulano não é mulher não. Fulano, ele não quer se identificar. Agora tem que ter, quando você escreve, sabia disso? Quando você faz uma ficha, tem lá, masculino, feminino ou não quer se identificar, tem que ter uma opção, porque a pessoa tem direito de escolher não ser nada. Não tome vergonha na sua cara, rapaz. Mas é para você ver como é o ímpio. A sigla que define, esses movimentos, antes era LG, depois LGB, LGBT, agora já é LGBT e acrescentar outra coisa aí que eu nem sei o que é.
Porque toda hora está atualizando. Você vê a impiedade como é. E querem empurrar isso nas nossas crianças. Olha o dedinho. Aqui não, meu filho. Lá no meu prédio tem várias crianças, né? E muitas vezes minhas filhas descem para brincar e elas são sempre avisadas, né? Que elas podem até influenciar essas pessoas, mas jamais deixem de ser influenciadas. Já conversei com alguns pais dessas crianças, é assustador. Ah, não, mas é assim mesmo, né? A gente cria o filho e depois ele se transforma, ele começa a fazer coisas assustadoras. Eu falei, só se for o seu, os meus não vão ser assim não. Então, você, o sacerdote do seu lar, é responsável. Daí a gente lutar, daí a gente se cansar, mas é um cansaço que vale a pena. Versículo 8: motejam e falam maliciosamente. Olha a figura do ímpio. Eles falam o quê? Maliciosamente. Tudo deles é malicioso. Eles falam uma coisa e eles sempre têm um interesse por trás daquilo. Quando o ímpio vem agradar a você, vai com cuidado. Ou eu acho que Deus está tocando o coração de fulano. Será? Será que fulano está tocando, que Deus está tocando mesmo o coração de fulano? Cuidado, irmãos, eles são maliciosos. Eles não têm nenhum problema em fingir. Eles não têm nenhum problema em se disfarçarem para enganar e atingir os seus próprios objetivos. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. E eles, como eu disse a vocês, o prazer deles, a alegria deles é oprimir os outros. É como a gente vai ver nesse cenário que a gente vive hoje, de pandemia. Quem é que tem sofrido mais? A classe que tem menos. Você viu algum rico falando de problemas financeiros? Rico pega empréstimo do BNDES e não paga nunca, meu filho. Então, o problema é sempre com aqueles que são a classe oprimida, e eles falam isso com altivez. Eles têm prazer em oprimir quem eles podem oprimir. Você vê, por exemplo, a figura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se acham o xerife do mundo. Não sei quem foi que passou esse cargo para eles. Eles entram nos países de todo mundo, eles fazem o que querem e não dá nada para eles, porque eles têm, né, um poder armamentar, um poder bélico, né, muito forte. Então, eles invadem, né, como eles invadiram o Kuwait, invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque. Eles vão lá e vão fazendo tudo lá e para eles não dá nada. E aqueles que fizeram alguma coisa contra eles, aí sempre dá alguma coisa. E ainda tem brasileiro querendo morar lá. Meu Deus, mas fazer o que nos Estados Unidos? Só se for para pregar o evangelho para eles e sair o mais rápido possível de lá. Porque se tem um pior país para um cristão morar, é os Estados Unidos. Onde se respira consumismo. As pessoas lá só falam em comprar e gastar. Mas tem gente que gosta disso, né? Versículo 9: contra os céus desandam a boca, ainda falam mal do céu, dos crentes. Vá você falar para um ímpio que ele está indo para o inferno. Primeiro que ele diz que o inferno nem existe. Mas inclusive vai dizer que ele está na reencarnação, que não vai. Olha, eu nunca vi um ímpio que diz que na reencarnação passada era um orelha. Ele sempre era alguém assim, um Dom Pedro I, sabe, um rei, uma rainha. Nunca vi um ímpio, né, dizer que era alguém. Primeiro que o espiritismo nem existe, né, mas na criação deles, eles desandam a boca contra os céus. Eles criam religiões que sejam afagadoras de egos perversos. É a religião do mundo. O próprio catolicismo se tornou isso. Catolicismo é a religiosidade daquele que escarnece de Deus, porque isso é a fé católica. Uma fé que diz que você tem que pedir para a mãe, para o filho atender. Não existe nada mais degradante
relacionado à pessoa de Cristo. Uma criatura como Maria tem um poder maior do que aquele que criou todas as coisas, inclusive a própria Maria. Agora veja, e ainda diz que é um povo religioso. Diz que agora você, se tiver algum problema, pede para Santa Dulce dos Pobres. Santa quem? Eu não conheço, não. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso é uma agressão contra os céus. Como você acha que Jesus ouve isso? Como você acha que os ouvidos de Jesus ouvem isso? Se você lê a Bíblia, se você leva a Bíblia a sério, se você sabe que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, se você sabe que só existe um elemento que pode nos salvar, que é o sangue de Jesus, você ouvir essas coisas dos ímpios. Os ímpios são religiosos, irmãos. Prova disso é que as maiores festas do nosso país, bem como do mundo inteiro, elas têm sempre como pano de fundo alguma coisa religiosa. Vocês sabem como surgiu o carnaval? Por conta da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas do catolicismo é a data que se inicia a quaresma, que são 40 dias antes da paixão de Cristo. Então os católicos acreditavam que nesse período, e acreditam até hoje, que nesse período de 40 dias você tem que fazer alguns sacrifícios, ou seja, você tem que se adequar ao cristianismo. Você não precisa ser cristão 365 dias por ano, mas pelo menos nesses 40 dias você tem que fingir, né? Aí o que é que os católicos faziam? Então, já que quarta-feira de cinza a gente vai ter que começar a deixar de comer isso, fazer aquilo, então vamos gastar tudo na terça-feira. Ele ficou a terça-feira gorda, conhecido porque era onde as pessoas extravasavam. E o carnaval começou na Europa, que era um continente católico, e eles faziam tanta coisa ruim, daí o carnaval ser iniciado com máscara. Você sabia disso? Porque eles faziam tantos pecados que eles não queriam nem ser reconhecidos no outro dia como quem fez aquilo. Por que vocês acham que eles usavam máscaras? E aí foi regredindo para a segunda. Vamos fazer na segunda também, vamos fazer no domingo também. Agora já começa na quarta-feira anterior. Rapaz, daqui a pouco o carnaval vai ser um mês. Aí você tem aqui na nossa cidade a lavagem do Bonfim. Meu Deus, a lavagem de uma igreja feita por pessoas que são ligadas ao candomblé. Uma religião que tem credos totalmente contrários ao credo católico. Olha que loucura! Falta de bom senso. Mas isso é o que, irmãos? É o ímpio que não está nem aí para nada. O ímpio diz que acredita em Deus e ao mesmo tempo ele acredita em reencarnação, ele acredita no budismo, ele acredita no confucionismo, ele de vez em quando dá uma de ateu que não acredita em nada. Esse é o ímpio. Contra os céus desando a boca e a sua língua percorre a terra. A língua deles, a língua das criações, das criaturas de Deus que deveriam glorificar a Ele. Não. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Os ímpios, eles se tornam os ídolos da geração deles. Não é a nossa atualidade assim? Para que uma pessoa mais ímpia do que essa cantora Ivete Sangalo? Para que um camarada mais ímpio do que esse jogador de futebol Neymar? Mas eles se tornam o quê? Ícones de uma geração. Ídolos. Que são idolatrados, que têm os seus fã-clubes. E as pessoas procuram imitá-los. Olha, isso é tão ridículo. Eu não sei se vocês se lembram que em 2002, quando aquele Ronaldo Fenômeno errou o corte de cabelo e ficou só com um tufo de cabelo aqui na frente, teve um monte de criança que fez aquele corte de cabelo ridículo, que nem pode ser chamado de corte de cabelo. Aquilo foi um erro. Aí ele disse, rapaz, deixa isso aí. E não
visão. Versículo 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? E eles ainda desafiam a Deus. Acaso Deus é esse Deus todo-poderoso mesmo? Ele não faz nada com a gente, se ele é Deus mesmo, por quê? Eu estou fazendo tudo contrário à vontade dele, estou me dando bem. É porque os ímpios não se dão trabalho, e além do mais, o conhecimento de Deus está oculto para eles. Versículo 12, já caminhando para a nossa conclusão. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Os ímpios estão sempre tranquilos, porque eles estão sempre satisfazendo a sua vontade. O que causa desconforto para o cristão é que ele está lutando contra a sua própria carne. Ele esmurra o seu próprio corpo, ele tem que arrancar o seu olho, ele tem que cortar a sua mão. Isso causa desconforto, dor, lutar contra a nossa carnalidade interior. Versículo 13, com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência. E se o crente não tomar cuidado, ele vai dizer, rapaz, não sei nem porque eu estou indo para a igreja. Que nada, varão. Ficar indo para a igreja para quê? Tem gente que vai, tem gente que não vai, tem gente que não quer nada, e está tudo igual. E por que eu vou ficar indo? Como teve gente aqui no nosso meio que durante a pandemia ficou sem vir, e agora que a pandemia parece que está acabando, né, na mente de alguns, aí vai aparecendo, né, e acha que está tudo na mesma, não deu em nada. Deus viu, e Deus está vendo a sua falta de arrependimento. Então parece que aqueles que de fato, né, perseveraram, parece que às vezes a gente pensa, meu Deus, será que vale a pena? Tanto desgaste por conta da verdade, tanto desgaste para pregar a verdade, e as pessoas ainda nos enxergam como inimigos, quando na verdade o que você está tentando fazer é salvá-las. Fazendo de tudo para com todos, para se possível salvar alguns, pregando a verdade, você ainda é visto como inimigo das pessoas que você está lá se desgastando. É isso que Asaf está dizendo. Pois de contínuo sou afligido, de cada manhã castigado. Olha como Asaf se sentia. Asaf se sentia assim, todo dia 7 horas da manhã ele tomava uma surra. É isso que ele está dizendo aqui. Cada manhã sou castigado. É como se Asaf ficasse esperando das 7 horas da manhã para tomar uma surra no dia. Sou afligido de contínuo. O apóstolo Paulo usou uma palavra parecida, uma expressão parecida. Em tudo somos atribulados. Versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Mas olha que coisa, olha como Asaf está contando o que se passava no íntimo dele. Se alguém olhasse para Asaf, não ia ver a luta que ele estava travando no seu interior. Tudo que a gente está vendo aqui era o que estava onde? Na mente de Asaf, que é onde a gente tem que travar as batalhas. Eu não posso deixar que o meu coração perverso me domine, mas pelo Espírito Santo de Deus que me foi concedido graciosamente, eu tenho poder para lutar e subjugar as minhas vontades da carne. E tudo isso é travado aqui, na mente, é a batalha da mente. Asaf está aqui nos revelando o que passava na mente. Ele nem teve coragem de falar isso, mas ele pensou, e ele sabia que só o fato de ter pensado, Deus já havia visto o seu pensamento, porque Deus sabe todos os nossos pensamentos. Deus sabe de tudo. Tudo que você pensou, Deus sabe. Não acho que você vai ser julgado só pelo que você fez ou pelo que você não fez. Você vai ser julgado inclusive pelos seus pensamentos e intenções. Oh Deus, mas eu não fiz isso. Mas você queria fazer, só não fez porque ele deu a oportunidade. Oh Deus, e conta como se eu tivesse feito conta. Mas eu nunca adulterei, você nunca o quê? Aí Deus passa o filme do pensamento do cabra. Você adulterava todo dia. Mas Deus, eu nunca fiz. E pensamento? E conta pensamento? Claro que conta. Se você tem que amar a Deus de todo coração, alma, força e entendimento,
entendimento. O seu entendimento tem que ser para Deus. Então aqui Asaf diz: pois de contínuo sou afligido, de cada manhã castigado. Se eu pensar em falar das palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a minha tarefa. Asaf estava pensando nisso. Ele diz: rapaz, esse negócio é difícil pensar nisso, porque eu fico pensando, se Deus é bom, por que Ele permite que a gente sofra? Se Deus pode me aliviar nesse meu sofrimento, por que Ele não alivia? Então ele fala: em só refletir. Isso foi muito pesado para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Olha que coisa. Ele entrou no santuário de Deus, ele entrou na igreja. Que coisa. Meu irmão, quando a gente entra na igreja, a gente precisa entender que a gente está num lugar santo. Se aquilo que você faz lá fora já é ofensa a Deus, imagine o que você faz aqui dentro, numa reunião de santos. Deus está vendo, Ele pode te fulminar, Ele pode te matar aqui e agora. Porque você ousou entrar na comunhão dos santos, sem se preocupar em ser santo. Então aqui ele está dizendo: cuidado. Eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Quando ele entrou no santuário de Deus, Deus abriu a cortina do templo e mostrou para Asaf o que acontece com o ímpio. Asaf teve a mesma visão que Jesus revelou para nós em Lucas 16. O rico e Lázaro. O que aconteceu com o rico? Ele morreu e foi para o inferno. O que aconteceu com Lázaro? Ele morreu e foi para o céu. Então, irmãos, é importante que a gente entenda essa verdade. Vale a pena ser afligido temporariamente aqui na terra, porque num futuro bem próximo, o nosso tempo aqui na terra vai acabar. Hoje, milhares de pessoas morreram, das mais diversas causas. Hoje, milhares de pessoas estão tendo que prestar conta a Deus dos seus atos. E foi isso que Asaf viu, o fim dos ímpios. Asaf viu o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Asaf viu o desespero daqueles que não tiveram encontrados o seu nome no livro da vida. Asaf viu o desespero daqueles que clamam: Jesus Cristo é o Senhor, de um lugar que não tem mais saída. Então ele diz aqui, versículo 18: olha a certeza de Asaf: tu certamente os pões em lugares escorregadios. Olha que coisa, você já esteve num lugar escorregadio? Você já viu aquele lodo? Aquelas pedras de lodo, principalmente rio, assim, que você pisa, irmãos, e é quase 99% de chance de você cair. Ele diz: Deus coloca os ímpios em lugares assim. Os ímpios estão plantando aquilo que vai matá-los. É como um homem que fez uma forca para alguém que ele via como inimigo, e ele é que foi enforcado nessa forca que ele fez. Vocês sabem de que eu estou falando. Está no livro de Esther. Se eu não me engano, o nome desse homem é Amã, e ele fez a forca para Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da tradução. Ele diz: já tinha adiantado, porque disse: eu vou matar esse homem. E qual foi o pecado de Mardoqueu? Qual foi? Ser fiel a Deus. Isso trouxe para ele a ira de um ímpio, Amã. Mas ele foi enforcado na forca que ele fez por outro. Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Essa é a realidade dos ímpios. Eles vão cair na destruição. Nenhum dinheiro vai protegê-los, nenhuma força vai protegê-los. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Irmãos, você já viu um ímpio? Você já viu um ímpio quando ele está diante da morte? O desespero.
Olhe, segundo alguns historiadores contam, um dos filósofos mais opositores do cristianismo foi um homem chamado Voltaire. Ele foi um filósofo extremamente famoso, e o é até hoje, pelos seus livros filosóficos. E ele tinha no seu coração o desejo de acabar com o cristianismo. E ele ficou doente. E um pouco antes da sua morte, ele clamava de desespero para que alguém viesse falar de Deus para ele. E a enfermeira que cuidou dele, nos minutos finais, disse: nunca mais eu fico ao lado de uma pessoa assim. Nunca mais eu fico ao lado de uma pessoa inimiga de Deus no momento da sua morte, ela disse. Desespero, era assustador. A pessoa não tem esperança. E eles ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. O que dizer de um ímpio que viveu em luxúrias aqui na terra, se encontrar no inferno? Um ímpio que comprou o que queria aqui na terra, que tinha o que queria aqui na terra, se encontrar no inferno desejando um copo, não, uma gota de água. Você acha que é assustador ficar trancado dentro de um banheiro? Imagine você ficar trancado dentro de uma prisão eterna. Isso é um inferno, irmãos, ele é real. Como ao sonho, quando se acorda assim ao Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles serão desprezados por Deus. A Bíblia diz que ao humilde Deus concede graça, mas ao soberbo Deus resiste. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e Asaf aqui está confessando o seu pecado. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Asaf entrou na igreja naquele dia de um jeito e saiu de outro, porque o conhecimento de Deus na vida de Asaf foi transformador. Infelizmente, nem sempre é assim na vida das pessoas. Vimos que sempre são 4 os tipos de solo quando a palavra de Deus é pregada. Somente um desses, de fato, vai dar frutos. Quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido. Asaf está dizendo, embrutecido, é como se ele tivesse como uma rocha, sem pensamento. A ideia de que Asaf é, eu estava completamente cego, ignorante, sem conhecimento. Era como irracional a tua presença, porque essa é a realidade de uma pessoa que acha que os ímpios é que são felizes. Irmãos, uma coisa é você falar com Deus que sua vida está difícil e pedir que Deus te auxilie. Ele é o nosso Deus, e se não recorrermos a Ele, vamos recorrer a quem? Mas há uma distância monumental entre achar que a nossa vida está difícil e falar isso com Deus em uma oração sincera e olhar para a vida do ímpio e achar que a vida dele que é boa. Claro que não. Nós temos dezenas de textos do Novo Testamento que nos ensinam. Ai de vós os ricos, ai de vós que sorriem, ai de vós. Então a gente tem que tomar cuidado. Você olha para a prosperidade do ímpio, irmão, você tem que sentir compaixão, não inveja, porque ele está armando a sua própria forca. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. É por isso que Asaf não caiu, porque Deus o segurava. Sabe por que você e eu não caímos ainda? Porque a mão de Jesus nos segura fortemente. Não é porque a gente segura fortemente, não, porque a gente muitas vezes vacila. Mas a mão de Jesus que nos segura não nos larga. Todavia estou sempre contigo. Versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha aqui, Asaf está na igreja e ele está sentindo o que, irmãos? A certeza da salvação. É isso que essa frase diz, tu me recebes na glória. Asaf disse, eu sou salvo. Amém. Oh
Não tem nada que eu deseje, porque tudo que eu desejo eu já recebi por meio de Cristo. Tu me guias com o teu conselho. Olha que maravilha. Olha, irmão, se você for guiado pelo conselho de Deus, que é a sua santa palavra, você não se desviará. E depois me recebes em glória. Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Asaf agora, meu filho, está apaixonado. O nome dele aqui é Asaf Primeiro Amor. Ele está apaixonado por Cristo. Quem mais eu tenho no céu, Senhor? Ele diz: Senhor, isso é tudo para mim. Parece que Asaf estava lendo Efésios capítulo 1. Eu já sou abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestes. Amém. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele diz: ninguém pode me dar o prazer que o Senhor me concede na terra. Não existe. Os ímpios jamais experimentarão desse prazer espiritual que o cristão tem acesso. Pergunte ao apóstolo Paulo se ele desejava a riqueza do rei Agripa. Não. Ele disse: ó, rei Agripa, eu não desejo nada de você não. Agora eu desejo que você tenha o mesmo relacionamento com Cristo que eu tenho. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Ó, a minha carne fala de sofrimentos físicos. O meu coração fala de sofrimentos emocionais. Eu e você podemos ser afligidos nessas duas áreas. Enfermidades físicas, dores emocionais. Deus é a fortaleza do meu coração. A ideia de fortaleza é a ideia de vários muros altos que protegem. Então ele diz: Deus é a fortaleza do meu coração. O meu coração está guardado em Deus, de maneira que ele não vai ser mais atingido pelas circunstâncias da vida. Independentemente do que me aconteça, a partir de hoje, o meu coração está guardado em Deus. Já nos avisa, já nos alerta Provérbios sobre tudo que tem que guardar. Guarda o teu coração, homem. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a minha herança. Sabe o que é que eu quero, irmãos? Receber Cristo. Ele é a minha herança. Herança é aquilo que a gente recebe do nosso Pai. Ele diz: Deus é a minha herança, Deus é a minha parte. Que maravilha, irmãos, essas partes finais do Salmo 73, que seja assim na nossa vida, que a gente passe por momentos difíceis, que todos nós passaremos, mas que ao nos vermos em momentos difíceis, aonde a escuridão nos cerca, vá para a luz. Vá para a Bíblia, vá para a igreja, vá para o lado de um cristão verdadeiro, se aconselhar com ele, vá para o seu quarto de oração em secreto e Deus te auxiliará. Os que se afastam de ti, eis que perecem. O que é que adianta se afastar de Deus como Judas? O que adianta, irmãos? Se afastar de Deus como Saul, se afastar de Deus como Caim. O que essas pessoas ganharam como Acabe, como Jezabel? O que essas pessoas ganharam ao se afastar de Deus? Os que se afastam de ti perecem, eles já começam a morrer aqui mesmo na terra. Para muitas pessoas a morte vai ser apenas uma formalidade, porque eles já estavam mortos em delitos e pecados. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Imagine, irmãos. Senhor, Senhor. Por que está me chamando de Senhor, Senhor? Você nunca fez o que eu mando? Você nem acreditava quando minha palavra era pregada. Está me chamando de Senhor por quê? Apartai-vos de mim, malditos. Olha que coisa assustadora, irmão.
ouvir da própria boca de Jesus: maldito, você é maldito. Imagine um bilionário chegando diante de Cristo. Um bilionário que é moda lá nos Estados Unidos, né? Os bilionários, quando estão perto de morrer, eles normalmente abrem, né, uma fundação e deixam vários milhões de dólares em prol de pesquisas, de bolsas de estudo. Eles acham que aquela boa ação vai redundar em alguma coisa para eles no céu. Meu irmão, você acha? Imagina um bilionário chegando e diz: oh Deus, eu peguei metade dos meus bilhões e doei aos pobres. Depois eu peguei outra metade dos meus bilhões e doei para que pessoas que não tenham condição possam estudar em faculdades. E aí Jesus vai dizer: sim, você estava tentando me comprar? Eu não estou à venda. Apartai-vos de mim, maldito. Já imaginou isso, irmão? Os que se afastam de ti são os que são, esses de fato que são infelizes. Eles estão mortos, eles só não sabem disso. Tu os destróis, todos os infiéis, para contigo. Quanto a mim, e ele termina assim. Ele começa o salmo como ele termina: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Amém, irmão? Amém. Bom é estar junto a Jesus. Para um cristão isso. Irmão, junto de Cristo nunca há desespero, pois em Cristo sempre encontramos esperança. Por mais difícil que sejam alguns momentos que vamos passar aqui na terra, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Essa é a realidade de um cristão verdadeiro. Eu quero estar junto a Cristo, eu quero estar junto do meu Senhor, eu quero estar junto daqueles que são meus irmãos e irmãs na fé, independente de estarmos sendo perseguidos e oprimidos. No Senhor, Deus, ponho o meu refúgio. Ele diz ali: quando tudo estiver caindo ao meu redor, eu estarei seguro no Senhor. Já imaginou isso? Tudo que você imagina está caindo, está ruindo, mas você está seguro no Senhor, para proclamar todos os seus feitos. E essa segurança é para a gente fazer o quê? O que a gente fez no sábado: proclamar os seus feitos. Foi o que José fez no sábado. A gente quer estar seguro, não para pecar, mas a gente quer estar seguro para continuar pregando a palavra de Deus sem temor. Quando eu falo sem temor, é sem temor da perseguição, porque temor a gente sempre vai ter diante de Deus, ainda mais quando somos privilegiados em ser seus mensageiros. Por isso que os nossos irmãos do passado oraram pedindo: ó Senhor, nos dá um espírito de ousadia e intrepidez para que possamos pregar as tuas verdades, independentemente das ameaças que recebemos. Eis que Asaf diz: eu vou proclamar todos os teus feitos, e mesmo que minha vida piore, eu sempre me sentirei seguro em Cristo Jesus. Ele me guarda aqui na terra e Ele me levará em segurança para o céu. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, pouco tempo antes da sua morte por decapitação em Roma. A gente vive num mundo, irmãos, onde Nero está reinando e o apóstolo Paulo está sendo decapitado na prisão. Essa é a realidade do mundo que a gente vive. Mas Nero teve uma morte assustadora, enquanto que Paulo entrou na glória. Paulo não morreu. Paulo foi para os braços do seu Salvador. Eu sei quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Eu sei que a minha coroa já está reservada. Isso é uma declaração de desespero? Não. Isso é a declaração de alguém que se sente seguro, mesmo no momento de maior insegurança aqui na terra, que é o momento anterior à morte. Então que nós possamos cultivar essa segurança em Cristo,
Que cada vez mais a gente possa entender que essa prosperidade dos ímpios é só aparente. Na verdade, a vida deles não é próspera. A vida deles é miserável. Na verdade, eles não têm nada a nos oferecer. Somos nós que temos o tesouro do Evangelho a oferecer. E cada vez mais nós possamos entender que os filhos de Deus é que são felizes e não os filhos do mundo. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a termos a visão espiritual que a Tua Palavra nos concede. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Tu que és o Criador de tudo e todos, ajuda-nos, ó Pai, a cada vez mais andarmos nas pegadas do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nós não venhamos, Senhor, envergonhar a Ti, murmurando e nos queixando, mas que cada vez mais possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mais uma vez, meu Deus, oramos pela vida de Dylan, já Te agradecemos, Senhor, pela cura que o Senhor tem operado na vida dele. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, faz e fará, Senhor, nas nossas vidas através dela. Que nós, cada vez mais, Senhor, possamos cultivar a alegria no Senhor em nossos corações. Para a Tua glória, oramos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para você mesmo: bom é Deus para com o seu povo.